Muito bem, pessoal, dito tudo isso, nesse processo de apresentação, eu preciso deixar claro para vocês que nós, nesse aplicativo, não nos propomos, eu não estou me propondo a desenvolver o processo da escrita. Sim, existem atividades, né, por meio das quais eu poderia trazer aqui no processo de gamificação para auxiliar na escrita, e nós teremos sim algumas atividades, por exemplo, de arraste, onde a gente vai trabalhar a coordenação motora fina da criança, o movimento de pinça, mas esse movimento vai ser utilizado, por exemplo, para desenvolver consciência fonêmica, para unir os sonzinhos das letras, tá? Para a leitura. Então esse aplicativo se propõe exclusivamente, mais uma vez, a desenvolver a leitura, da leitura inicial até uma leitura fluente. Eu, mais uma vez, poderia trazer para esse aplicativo algumas atividades de gamificação para exercitar isso, mas não é a minha proposta. Não está dentro da minha filosofia de ensino, para quem já conhece o meu trabalho, ensinar a escrever dessa forma. O processo de leitura é totalmente possível aqui. Já a escrita, vamos lembrar que quando eu falo de escrita, eu estou falando de todo o desenvolvimento da coordenação motora da criança, exige movimento, brincadeira, treino de traçado, e para isso não dá para a gente fazer com atividades gamificadas. Existem sim propostas, aplicativos e outros métodos que o fazem, mas eu não recomendo, eu contraindico totalmente. Quem já acompanha o meu trabalho há algum tempo sabe os motivos. Então eu vou deixar aqui para vocês, nessa aula, uma apresentação breve da minha filosofia em relação ao processo de ensino, como acontece e as minhas orientações para que você faça na sua casa, na escola, com os seus alunos ou em casa com os seus filhos, como você tem que desenvolver da maneira adequada o processo de escrita, ok? Vamos lá? Muito bem, primeiro de tudo, quando eu posso começar a ensinar a criança a escrever? Professor, o meu filho já tem 4 anos, já posso ensinar a letra cursiva para ele? A resposta é depende. Aos 4 anos, essa sua criança já está lendo de maneira quase que fluente? Já tem velocidade na leitura? Não. Então não, ela não pode, né? Ele não pode ir para a letra cursiva. É inviável. Como assim? Vou explicar do zero. Para a criança chegar à letra cursiva, desenvolver uma boa escrita de maneira rápida, com uma letra legível, né, para não dizer uma letra bonita, pelo menos legível, essa criança ela tem que brincar muito na sua infância. Do 0 aos 3 anos, tudo que essa criança faz de movimento, se ela cai, onde ela vai treinar e desenvolver noções de lateralidade, espacialidade, equilíbrio, onde ela realmente vai colocar o seu corpo à prova durante as brincadeiras, isso tudo já é um preparo para aquilo que nós vamos necessitar depois no processo de escrita. Então esse desenvolvimento de toda a musculatura do corpinho da criança, em especial da musculatura do antebraço, é o que vai garantir que essa criança tenha condições posteriormente de pegar no lápis para sentar para escrever. Então, muito bem, vamos considerar que essa criança ali do 0 aos 3, aos 4 anos, que ela brincou muito, se movimentou muito, desenvolveu ali suas noções de lateralidade, espacialidade, equilíbrio, é uma criança que brincou e se desenvolveu muito fisicamente. Perfeito, esse é o primeiro passo para eu começar a trabalhar a escrita com essa criança. Bom, muito bem. Entendendo isso, eu quero que vocês saibam que eu não começo dando um lápis para a criança ir para a letra cursiva. A criança vai pintar muito, vai desenhar, ela vai pegar coisas pequenininhas, vai fazer bolinha, vai rabiscar, vai usar muito as mãos. E nesse processo, a musculatura do seu antebraço, que vai dar força para a empunhadura do lápis, vai estar sendo desenvolvida também. Tá? Então, mais uma vez, brincou, se desenvolveu dentro da sua plenitude, dentro de todo o seu corpinho. Depois ela começa a explorar movimentos mais finos, mais precisos, antes até de pegar num lápis. Então ali, entre os 3 anos e entre os 3 e 4 aninhos, quando essa criança já está apta a pegar num lápis, ela vai estar rabiscando muito, desenhando muito, e sim, eu posso colocar formas para ela desenhar, eu posso começar por exemplo, na medida que ela começar a pronunciar os primeiros sonzinhos das letras, na medida que ela começar a aprender a primeira imagem, né, fazer a relação grafofonêmica, aprender o nome da letra e o sonzinho da letra, eu posso pedir para ela registrar essa letra, vai ser com muita dificuldade, dentro das possibilidades dela, tá? Não exige a perfeição nesse momento, é realmente um processo de longo prazo. Mas é literalmente um processo. Então, para a criança começar a escrever na letra caixa alta,
eu preciso, no mínimo, que ela já esteja começando a um processo de leitura inicial. Para ela começar a copiar, registrar uma sílaba, uma palavra, ela precisa pelo menos já estar fazendo uma leitura lenta, uma leitura inicial. Por quê? A leitura, ela tem que estar sempre à frente. Primeiro vem a leitura, depois a escrita. Professor, mas como assim? Exatamente isso. Não quer dizer que, nossa, a primeira criança aprende a ler totalmente, depois ela aprende a escrever. Não, pessoal. Mas é quase que ao mesmo tempo, né? Mas a leitura está sempre um pouquinho à frente. Isso porque a escrita, ela só existe, ela só se justifica para eu poder registrar aquilo que eu já leio. Se a criança não lê nada, não tem sentido registrar. Então aquelas crianças copistas, que copiam um monte de coisa do quadro, mas não entendem nada, não leem nada, essa criança está sendo muito prejudicada. Ela provavelmente não está com toda a musculatura do antebraço preparada e desenvolvida para poder fazer, de fato, uma boa escrita. Ela provavelmente está sofrendo muito nesse processo e não está fazendo sentido, não há nenhum prazer. Não que a criança tenha ou vá ter prazer em todo esse processo, mas é importante que a gente consiga proporcionar um mínimo para ela em relação ao sentido do que ela está fazendo. Então, quando ela está lendo, ela vai querer escrever, ela vai entender o motivo pelo qual ela está registrando. Se ela não lê nada, ela não tem que fazer essa cópia. Então, depois de todo esse desenvolvimento físico, motor, coordenação motora ampla, fina, esse movimento de pinça, que é esse movimento preciso, onde ela começou a pegar no lápis, aí começou a ler um pouquinho devagar, aí ela pode começar na letrinha caixa alta. Na medida que ela começou a avançar ali aos 6, 7 aninhos, isso não depende da idade, tá bom, pessoal? Depende do desenvolvimento da criança. Tem criança que com 6 anos está lendo de maneira fluente. Tem criança com 8, 9 atrasada que vai começar a ler de maneira fluente. Tem criança que não chega no nível de fluência, tá? Lembrando que eu já expliquei o que significa ler de maneira fluente. Muito bem. A criança só de fato pode ir para a letra cursiva quando a sua leitura está ao menos quase que fluente. Por quê? Do mesmo modo que a letra caixa alta, a escrita com a letra caixa alta, só existe, só se justifica para a criança registrar aquilo que ela já começou a ler, ainda que de maneira lenta, a letra cursiva, do mesmo modo, só existe, só se justifica para a criança registrar aquilo que ela já lê mais rápido. Se ela não lê rápido, ela não tem como escrever rápido. A letra cursiva é desenvolvida para uma escrita veloz. Tenta ler devagar e copiar rápido. Então muitas crianças saem com tem uma letra ilegível, uma letra torta, uma letra desregulada, porque essa coordenação motora essa coordenação entre olho e mão, movimento do olho e movimento da mão, ela está desassociada. A leitura que o cérebro está fazendo, o movimento do olho para fazer esse registro, não está no mesmo nível de desenvolvimento da capacidade da criança de desenvolver essa escrita e vice-versa. Então, eu preciso que essa criança realmente tenha uma leitura em um nível adequado, numa velocidade adequada, para daí ela conseguir ir para essa letra cursiva. Caso contrário, é muito difícil que essa criança, primeiro, tenha gosto pela escrita ou tenha uma boa letra, tá? O que pode acabar acontecendo? Ah, professor, mas eu tenho lá na escolinha do meu filho, já ensino aos 5 anos a letrinha cursiva. Já eu falo sobre isso. Pode acabar acontecendo, e é muito comum, já ter ali uma criança de 5, 6 anos na letra cursiva que não lê quase nada, lê muito lentamente ainda, e essa criança reclama muito de dores nas mãos, dores nos pulsos, o movimento de pinça dela vai atrofiar, ela vai ter atrofia muscular provavelmente, então essa criança que está reclamando de dor, ela não está sendo preguiçosa, como muitos pais e muitos professores acreditam, muito pelo contrário. O que aconteceu foi que atropelaram o processo de desenvolvimento correto da escrita dessa criança, ok? Mas, professor, o que justifica, então, as escolas no Brasil exigirem tanto que a criança já inicie, muitas vezes, lá na educação infantil ou no primeiro aninho do ensino fundamental com a letra cursiva? Isso acontece tanto em escolas públicas quanto particulares e é uma lástima, pessoal. Por quê? Porque, infelizmente, no sistema de ensino brasileiro, nós fazemos quase tudo
por uma questão estética. Para o professor, para a escola, dizer que, olha, minha turma já escreve com letra cursiva. E às vezes o professor nem concorda, entende a lógica do processo de desenvolvimento infantil, mas é obrigado a fazer também, tá? Ou o pai, a família cobra muito da escola e a escola cobra o professor para que a criança já tenha uma letra cursiva, quando mal sabem eles que estão atrasando e prejudicando o desenvolvimento motor dessa criança. Então, ao fazer isso por uma questão estética, para poder dizer que a criança escreve com a letra cursiva, não é nem uma questão de respeitar ou não o desenvolvimento dela, é uma questão de forçar algo que não está pronto para uma habilidade de alto nível. A escrita com a letra cursiva é uma habilidade motora precisa que exige, mais uma vez, treino motor, desenvolvimento da musculatura do antebraço, tá? E leitura veloz. Eu preciso casar tudo isso para a criança conseguir estabelecer um movimento adequado, uma coordenação entre olho e mão para fazer esse registro. Professor, mas por exemplo, você não é montessoriano, o professor também não segue. Claro, pessoal, eu tenho Maria Montessori dentro da minha linha de formação, ok? Dentro da minha base teórica. Montessori, né, para as famílias, quem não tem formação na área não é obrigado a saber quem é ou qual é a proposta, tem sim uma proposta inicial de introduzir a letra cursiva lá desde os primeiros aninhos, né, desde o primeiro momento onde a criança consegue fazer aquela prensa mais firme no lápis. No entanto, eu preciso que vocês entendam que Maria Montessori, apesar de todas as contribuições, ela produziu até a década de 40, ok? De lá para cá, a neurociência, a ciência cognitiva, aliado ao processo de alfabetização, já produziu muitas pesquisas. Então, nem tudo que foi produzido até a década de 40 tem que ser levado ao pé da letra hoje. É só uma questão de irmos para aquilo que a ciência já produziu e entendemos o que é mais eficiente para a criança. Ok? Então, respeitamos sim essas produções científicas, acadêmicas, de fato que trouxeram resultado em um determinado período, mas a gente continua avançando, sem saudosismo. A gente precisa de resultado, a gente precisa de um ensino baseado em evidência. Então, para resumir, como nós não vamos trabalhar a escrita no aplicativo, professor, como tem que ser, como eu ensino a criança a escrever do zero e como eu corrijo uma criança com uma escrita ruim e atrasada. Mais uma vez, do 0 aos 3, 4 aninhos, essa criança tem que brincar muito, pular, desenvolver, mexer toda a sua musculatura, desenvolver essa musculatura, em especial a do antebraço, fazer muito movimento preciso de pinça, bolinha, brincar com areia, com barro, ou seja, essa brincadeira já vai trazer para essa criança esse desenvolvimento necessário para depois ela sentar, fazer treino do traçado, iniciar a letra caixa alta, quando ela começar a fazer uma leitura ainda que lenta, para depois ela transicionar para a letra cursiva quando a leitura dela já estiver mais veloz. Mais uma vez, a letra caixa alta só existe para eu registrar aquilo que a criança já está lendo, ainda que de maneira lenta. E a letra cursiva só existe para a criança registrar aquilo que ela já pode ler de maneira mais veloz, ok? Muito bem, esse é o processo perfeito de desenvolvimento e introdução da escrita. Posso utilizar caderno de caligrafia? Pode, lembrando que respeitando o tempo de estudo que eu já mostrei para vocês que a criança tem que ter por dia, considerando a faixa etária. Professor, e uma criança atrasada? Ok, um aluno de 8, 9 anos que já está perdido, letra feia, reclama de dores nas mãos, não quer copiar, não quer ler. Essa criança precisa voltar. Ela precisa voltar para a letra caixa alta, ela precisa retomar o seu processo. Boa parte dessas crianças precisam, inclusive, se realmente já tiver com uma atrofia muscular, e isso só um fisioterapeuta vai poder avaliar, vai precisar de fisioterapia. Mas o mínimo que você tem que começar a fazer agora é retroceder um pouquinho. Trazer essa criança para a leitura na caixa alta novamente, para a gente avaliar a velocidade da leitura dela, para ela entrar na velocidade da leitura correta, trazer a escrita para a caixa alta e colocar ela dentro de um nível de exigência adequado ao desenvolvimento atual dela. Colocou, deixou ela mais confortável para a leitura e para a escrita, né? Deu alguns passos para trás, aí você começa a exigir novamente esse processo de leitura e de escrita mais complexo, ok? Queridos, é isso. Eu sei que acabou ficando um pouco maior aqui do que eu gostaria, mas eu precisava fazer essa introdução e deixar bem registrado aqui para vocês que apesar de eu não trabalhar dentro do aplicativo, tá, atividades para a escrita, eu tô deixando aqui nesses 15 minutinhos, nem isso aqui dessa videoaula, a orientação perfeita para você entender
como a escrita tem que se desenvolver, do zero até a letra cursiva, tá? E como fazer o processo de recuperação de uma criança com atraso nesse processo de escrita, ok? Queridos, que Deus abençoe vocês e vamos para os próximos passos.